paz e a alegria do Senhor esteja conosco. Estamos aqui iniciando mais uma reunião na tarde e noite de hoje. E hoje temos a presença de Ana Cristina, do Movimento Espírita. Vai falar exatamente sobre não vir trazer a paz, mas a divisão. E agora vamos elevar o pensamento a Deus. Deus, nosso Pai misericordioso, Jesus, nosso Divino Mestre, Fabiano de Cristo, mentor desta casa de oração e trabalho, a equipe espiritual responsável pelas reuniões públicas nesta casa. Agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, agradecemos por estarmos aqui, unidos, reunidos, mais uma vez para o aprofundamento dos estudos dos seus ensinamentos, buscando cada vez mais entender, compreender, praticar de forma equilibrada e consciente, cada vez mais caminhar de forma erguida, inteligente, de forma consciente em tua direção, fazendo gradativamente, dentro do nosso limite, da nossa capacidade, todas as reformas, todas as transformações que são necessárias nesta caminhada evolutiva. Por isso, desde já te agradecemos por esta oportunidade, Senhor, e pedimos, derrama sobre todo este ambiente as tuas bênçãos, para que tudo transcorra em paz e com positividade. Assim seja. Então, iniciamos com esta prece a reunião da tarde e noite de hoje, passando a palavra para Ana Cristina. Vamos dar início ao que foi solicitado. Eles me pediram para falar a respeito de não vir trazer a paz, mas a divisão, do Evangelho, capítulo 23. O que será que a gente entende à primeira vista do que está dito aí? Será que Jesus era capaz de dizer tal coisa? O que será que Jesus quis dizer quando colocou essa frase tão contraditória para a personalidade dele? Então eu resolvi fazer assim. Eu vou trazer para vocês alguns trechos do que ele fala no Evangelho e depois eu vou colocar para vocês o caminho para executar o que ele quis dizer com isso. Então, por que ele quis dizer isso? O que foi que o levou, o que quis dar a entender? Ele ainda fala: lançar o fogo à terra e desejar que ela se acenda. Então, quando a gente pensa assim, eu me lembrei. Jesus, para vir ao planeta Terra, ele precisou passar mais ou menos 1000 anos nessa reentrada dele no mundo físico, para constituir um físico e vir fazer o que ele precisava fazer naquela época como Jesus. Porque ele queria lançar fogo à terra para que se acendesse logo o fogo. Que fogo era esse que ele queria dizer? Ele vem pregar paz, união e quer que se acenda, que acelere o quê? O que é que a gente precisa acelerar, cada um de nós? Ele está se contradizendo no que ele ensina? Não. Alguém tem alguma dúvida disso? Alguém acha que sim? Não há a contradição. Por quê? A ideia, tá certo? Só tem duas maneiras dela, quando chega a nós, a gente analisar. Se ela é falsa ou se ela é verdadeira. Se for falsa, não vai ter consequência nenhuma, porque termina na boca do povo, como diz aí,
vai passar e não vai mexer necessariamente uma ideia dessa, como a de que Jesus veio implantar. Porque Sócrates veio na época, Platão também tentou trazer, mas nem o povo estava preparado ainda, o paganismo ainda não estava tão desgastado, tá certo? E não conseguiu se assimilar, né? Que já é por outros motivos. Isso remete a quê? Que Deus sabe a hora que a gente pode absorver melhor aquelas condições do que Ele quer passar e do que Ele quer ensinar. Então, se for falso, isso aqui é vermelho, vocês vão olhar e dizer, meu Deus, vermelho é nada, não vai dar nem atenção, né? Mas se for verdadeira, então ela tem uma base, ela tem um fundamento. A gente, quando ensina o filho, não é desde pequeno, fazendo aquela base, aquela moral, para que no futuro ele tenha uma condição melhor. Então você está solidificando a moral da sua criança. Então, na hora que eu quero ensinar alguma coisa, mas tem outros, seja qual for o patamar, atualmente, políticos, nossos desafetos, qualquer que seja aquele que está tirando algum proveito de alguma coisa, mesmo sabendo que aquilo ali é falso, não vai querer, porque vai tirar a condição deles terem e possuírem algo. Então, quando uma ideia é verdadeira, ela fixa. Tanto é que com Jesus, que foi que aconteceu? Demorou, teve as guerras, né? Em nome de Jesus, da igreja, queima as pessoas na fogueira, mas ela está aqui com o cristianismo mais forte e puro. Então tem uma frase nesse trecho do Evangelho que é bastante, não é a minha frase, até um parágrafo, que a gente precisa ler e meditar bastante. Ele fala: à medida da importância e dos resultados de uma ideia nova, se encontra, assim, na agitação emocional que o seu aparecimento provoca, na violência da oposição que ela desperta, na intensidade e persistência da raiva de seus adversários. Então, quando a gente vai, se a gente trouxer para a atualidade das nossas vidas, quando a gente está errado em alguma coisa, tá certo? E quer continuar naquele caminho errado, eu vou chegar para um filho, você está errado por isso, você não deve fazer isso. Ele vai errado, achar que está certo e não vai querer, ele vai lutar contra. Então, se eu estou explicando a doutrina, se eu quero pregar o amor, mas eu quero, através disso, trazer a evolução espiritual de um povo, eu vou ter que abalar o alicerce moral, eu vou ter que fazer uma faxina nas mentes, limpar os corações, para que possa ter terreno fértil para fixar, absorver e essas pessoas passarem a transmitir essa ideia. Então, na época dos cristãos, os apóstolos que ficaram posteriormente sofreram, foram perseguidos, porque da época era sabido que aquilo era verdadeiro. Eu assisti recentemente aquele 10 Mandamentos com o Mel Gibson, que eu acho que é uma das versões mais verdadeiras que existe, no meu entender, de Ana Cristina, e a gente vê que assim, os sacerdotes do templo naquela hora quiseram que ele fosse morto, e aqui no Evangelho fala também, porque estava contra os interesses dele. Jesus, na época, ele sentia que as crenças não tinham base sólida, que deixava as pessoas vazias, que as pessoas não tinham conteúdo, elas não tinham, não se preenchiam de força e de coragem e fé para lutar. E ele deixou a doutrina dele, explicando o que é que seria necessário fazer. Mas, mais uma vez, aqueles opositores que não queriam que aquela fé e aquela maneira de pensar fosse realmente para frente, continuasse, que foi o que fizeram? Cada um interpretou de uma maneira diferente, cada um criou sua verdade, esquecendo que a base, a condição fundamental que Jesus tinha dito era a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo.
Por quê? Porque quando a gente utiliza apenas o amor ao próximo como a ti mesmo, a gente já faz todas as outras. A gente é mais fraterno, a gente é mais amigo, a gente é mais caridoso, seja só com palavras, com atos, porque a gente vai se colocar na posição do outro. E não foi isso que fizeram. Isso tentando ser, vamos dizer, fazer com que não fosse para frente a essência da ideia de Jesus. Então ele fala lá também que ele veio lançar fogo à terra para limpar do quê? Dos erros e dos preconceitos. Aí, porque aquele fogo que ele queria não era para queimar tudo, era para abalar as estruturas e mostrar que aquilo ali está errado. Vamos jogar isso fora. Isso não existe. O amor não se faz desta maneira. Ele queria fazer essa faxina, a faxina espiritual dos seres daquela época que cá entre nós. Eu digo sempre que eu devia estar naquela época e que eu talvez tenha até jogado pedra na cruz, né? Quem sabe, a gente encontrasse uma pessoa mais devedor, que tem que falar mais, realmente é uma pessoa que mais deve. E ele diz ainda que ele tem pressa que se acenda para que a purificação seja mais rápida, pois a verdade sairá triunfante desse conflito. Aí eu me pergunto, nesse ponto, ora, isso foi há 2000 anos? 2018 anos? O que é que a gente tem feito realmente para causar essa mudança? A gente lançou fogo dentro das nossas mazelas? A gente está fazendo a faxina das nossas mazelas? A gente está modificando nossa maneira de ser? A gente está acelerando o nosso processo evolutivo espiritual? A gente está fazendo a faxina da nossa alma? Mas para isso a gente precisa ter o campo preparado dentro dos nossos corações e conscientes, decididos através da nossa mente. Então ele diz ainda que enviará o Consolador prometido, o Espírito Verdade, que virá restabelecer todas as coisas, ou seja, conhecer o verdadeiro sentido das minhas palavras. Por quê? Porque naquela época o desenvolvimento e entendimento nosso não chegava a explicitar tanto quanto hoje a doutrina espírita, através dos livros que Kardec deixou, nos traz. Ele tinha que falar, como ele disse, jogar fogo, eram parábolas, eram maneiras de querer demonstrar para aquele povo que ainda não tinha a condição do entendimento, se dissesse, ó, acaba com esse teu erro, faz a coisa certa, porque senão você não vai ter o reino do céu. Ninguém ia entender. Hoje, a gente ainda vê que quanto mais a gente fale, muito poucos assimilam e muitos poucos mesmo conseguem colocar em prática o que a gente lê, o que a gente estuda na doutrina. Eu sempre já disse assim algumas vezes e as várias vezes. Antes eu não conhecia da doutrina espírita, eu vim da Igreja Católica. Depois eu li, conheci, peguei o livro dos Espíritos, li do começo ao fim. Quando terminei eu disse, meu Deus, quanta coisa eu preciso mudar. Então a gente é encaminhado cada um assume sua responsabilidade e está aqui hoje falando com vocês. Aí a responsabilidade se torna bem maior. Porque a gente chega aqui e se a gente não fala uma coisa e não tenta pelo menos, erra, mas tenta novamente, se a gente não tenta fazer o que a gente fala, mais a gente se compromete. Então é esse comprometimento diário que a gente tem conosco mesmo. Então para isso, a gente precisa do quê? Uma solução. O que é que nós somos? Espíritas. A gente já conhece qual é o caminho. A gente já sabe como se processa esse intercâmbio entre os planos. A gente já tem o maior conhecimento, sem denegrir nenhuma religião, porque a religião de Deus é o amor. A gente cada um está na medida do que pode compreender. E existem pessoas de luz, ceareiros de luz e qualquer uma que seja.
mas a gente tem um componente do esclarecimento e da aceitação que existe esse processo e essa troca, esse intercâmbio espiritual. Então o que é que a gente precisa fazer para seguir o que Jesus disse? Não seria fazer a divisão, seria pegar essas pessoas que estão neste caminho errado e plantar a luz. Para isso, a gente trazer essas pessoas, acelerar, como ele pede ao lançar fogo, ou a evolução dessas pessoas, a gente precisa primeiro conhecer a gente e vivenciar quem nós somos e transformar o nosso caminho em amor, em energia de amor. Porque ele, há 2000 anos, plantou com amor e não foi esquecido. E a gente pode, e aos poucos, por onde a gente passar, como um aprendiz de Jesus, trabalhar ativamente para auxiliá-lo nessa aceleração da evolução do nosso planeta e daqueles que estão ao nosso redor, porque todos somos interligados, seja por qualquer que seja o motivo. O amor é uma energia poderosa. À medida que a gente evolui espiritualmente, a gente entende que tudo é energia. Devemos fazer com que a energia do amor, o mesmo que os cientistas, com as técnicas de transformação, armazenamento e liberação de energia. Então, o amor transforma. A gente sabe de várias vezes que a gente vai e tem notícias de salas de desobsessão, que é através de uma mãe que vem resgatar um filho, ou seja, é o amor atuando sempre. Então, a energia do amor, tá certo? A gente pode transformar o que a gente tem de ruim, fazer com que nós sejamos geradores de energia positiva, do bem, do amor, da caridade, começar a armazenar e liberar por onde passar, porque tem muita gente necessitada disso. Então a gente transforma ódio, raiva, rancor, ciúme, tristeza, dor em energia do amor. Do amor, energia que cura e sai liberando para aqueles que são muito mais necessitados que nós. Aí a gente vai fazer com que eles venham sem guerras e sim através do amor. A gente não está mais naquela época de antigamente. O tempo hoje é outro. Falta-nos descobrir como utilizar essa energia básica e fundamental para o nosso adiantamento espiritual. Quando aprendermos, a cura começará a se dar a nível individual e até mesmo planetário. Ora, se eu ajo com amor, com caridade, com ele, um age com o outro, a gente sai criando de um pingo, uma poça, um oceano de luz e de amor. Isso vai invadir o planeta Terra, que vai ser uma atmosfera menos densa. Porque todos estamos interligados. Sentimento são faixas de vibração. Sentimento de ódio é vibração de energia densa. Quando você olha uma pessoa com raiva, tá? Você sente logo. Aquilo pesado. Mas se você vê o nosso modelo recente do Chico, aquela coisa não, né? Aquele ser doce, meigo, que falava suave, macio. Um dia aprendo, né? Porque eu ainda não cheguei lá nem tão perto. Mas doce, meigo. Então ele transfere a energia de amor. E se vários fizerem esse trabalho individual de cada um, vai trazer mais e mais pessoas para a mesma direção, ou seja, para a mesma faixa sutil e leve, que é o amor. Porque Jesus, na época do Horto das Oliveiras, que ele suou, como diz, sangue, a vibração dele era tão intensa, era tão sutil, que para se manter nesse nosso escafandro de carne, obviamente, ele ia para o meio da natureza, manter o equilíbrio e se manter como espírito daquele corpo. Então, quando a gente conseguir isso, aprender a amar, nossa vida se expandirá. E seremos capazes de remover os obstáculos que nos impedem de atingir a paz
interior. Porque a gente estando com Deus no coração, com equilíbrios, a gente pode estar passando por qualquer dor ou sofrimento. Mas se a gente se mantém com a paz interior, a gente consegue passar de uma maneira que nos possibilita perceber uma solução e até um apoio do plano espiritual. Então a gente tem que manter a alegria, a saúde. A gente vai ver que existe felicidade e não só momentos felizes. Isso é o nosso caminho lá longe, que um dia a gente vai chegar e vai atingir. Mas precisa não deixar mais para lá, precisa trabalhar o hoje. A Terra é um campo de provas, um lugar difícil, onde a experiência dói e fere, onde experimentamos emoções. Para vocês terem ideia, no nosso sistema solar de 10, 12 planetas, que cada dia descobre um novo, né? Eu nem, da minha época para cá, nem sei mais quantos tem. Então, a Terra a nível evolutivo é o segundo. Ainda tem alguns planetas para a gente percorrer. A gente está onde a gente precisa para aprender e alguns espíritos de luz estão aqui encarnados, que a gente sabe, às vezes, anonimamente existentes, mas para trazer a evolução para a gente. Então, o maior objetivo de nossas vidas é atingir o conhecimento íntimo de quem somos, almas imortais, trazidas a essa grande escola chamada Terra. Mas conhecer a gente intimamente é um negocinho meio difícil e complicado. Porque a gente tem que passar a ter coragem de se despir diante do espelho, se despir espiritualmente, ou seja, de olhar para dentro de nós mesmos e tentar enxergar nossos erros, fazer como Santo Agostinho disse, todo dia de noite vamos fazer uma recapitulação de tudo aquilo que a gente fez no dia, o que foi que a gente fez de melhor e o que a gente não fez, o que é que a gente precisa mudar. A gente precisa conhecer a gente, porque conhecendo a gente sabe se defender da gente mesmo, da densidade da matéria que ainda tenta nos impedir. É uma coisa interessante. Uns tempos depois que a gente começa na doutrina, a gente começa a perceber a nuvem de testemunhas. Ou seja, vem um pensamento tentando me desviar, tentando me levar para o caminho da intriga. Aí você para assim, por quê? Eu não quero isso. Eu não quero isso, mas eu ainda tenho isso dentro de mim, por isso que permite ser manuseado. Nem que seja um tiquinho, mas está lá dentro. Então, quando a gente tem esse equilíbrio, a gente começa a parar e perceber. Não, isso eu não quero para mim, esse pensamento não. A gente começa a selecionar, a gente começa a se reformar. Atingir a perfeição, ser iluminado, é trabalho árduo, disciplinado, já dizia Emmanuel, né? Disciplina, disciplina e disciplina. Trabalho constante e que modifica o ser lentamente, de dentro para fora, fixando assim novos hábitos a serem praticados com tal sutileza que passam a fazer parte da personalidade espiritual do indivíduo. Minha gente, mas esse lentamente está muito devagar, não está não? A gente precisa botar assim, em vez de andar de tartaruga, andar de lebre, andar mais ligeirinho. Para mim também. Vocês pensam que não? Ana Cristina, para, Ana Cristina. Vai, menina, faz isso, melhora, concentra. Sou eu brigando comigo mesmo. Presta atenção. Se a gente não tentar fazer essa aceleração, vendo de dentro que está nos perturbando, tentando fazer com que a gente ache o caminho para solucionar aquilo, a gente vai bater na mesma tecla, não vai sair do ponto. Mas na hora, por exemplo, vem um pensamento. Esse pensamento não é meu. Antigamente, sabe o que eu fazia, que estava dentro do carro? Aí o pensamento não era meu, eu fazia. Sai pensamento, não quero você não. Hoje eu não faço mais assim.
Não é assim, não vai dar, e tiro a mente daquilo, desvio a mente daquilo. Mas esse trabalho é nosso. E quando a gente vê, isso vai aos poucos fazendo parte dessa modificação. Vocês não vão acreditar, mas podem acreditar. Eu tinha um apelido quando era mais jovem, que eu era o Siri na lata. Braba, 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 braba. Na empresa que eu trabalhava. Mas hoje todo mundo reconhece que eu mudei. Até a família. No amigo secreto. A minha cunhada, que não é mais, que modificou muito, alguma coisa desse tipo. Eu digo, opa, ganhei um presente maior do que aquele presentinho que ele me deu. Então a gente pode, eu estou mostrando a mim, porque eu posso dar exemplo de mim. Mas cada um pode fazer por si essa transformação. E aí a gente transforma, a gente passa depois de um tempo as pessoas a perceberem, e depois que elas passam a perceber, você tem dificuldade de continuar colocando coisas que levem ao caminho da luz, mas você já sabe que o caminho está certo, que está sendo plantada aquela semente na cabeça das pessoas. Então você está conseguindo, através do amor, induzir as pessoas à modificação e ao crescimento espiritual, sem mais guerrear fisicamente. Isso eu falo do conjunto de pessoas que já perceberam que isso é possível. Mão da outra parte que ainda está com a mentalidade lá atrás e que ainda vai ter, conforme o plantio, de fazer seu resgate. Isso é lei divina. Não podemos negar e nem aceitar tudo que nos é desconhecido, sem antes conhecer, pesquisar, entender com a razão e a emoção. Então a gente sabe que a doutrina mesmo fala que se não tiver lá escrito, se não tiver certo, mas ninguém consegue provar o contrário. Ou a gente tem que olhar com a razão e vibrar com o coração. Mas para a gente saber se está correto ou se não está, a gente tem que conhecer. A gente tem que estudar. A gente tem que aprender. A gente tem que modificar, porque senão parado está, parado vai ficar. E perde a chance que quando chega do outro lado faz, meu Deus, perdi tanto tempo. Quantos de nós já não fizemos isso mais de uma vez? Lembre-se, só somos capazes de aprender o que nosso eu interior já entende. Certo? Não adianta ele dizer que isso aqui é água, se eu olho, acho que pode ser leite. Tem nada a ver, né? Mas não é água não. Essa água com gás não é. Eu só posso modificar interiormente se eu tiver a certeza, se eu tiver a consciência que aquilo é verdadeiro. Mas para eu aceitar que aquilo é verdadeiro, eu preciso fazer o quê? Eu preciso estudar, eu preciso ler, eu preciso frequentar, eu preciso praticar, que é a parte mais complexa, que exige esforço árduo, executar o que o Evangelho fala. Por que é difícil? Porque os apelos negativos do mundo em que nós vivemos ainda são muitos. Cada vez um celular novo, cada vez um carro diferente, uma roupa diferente, 1001 programações diferentes. Eu recebi uma mensagem e eu passei por dentro do grupo da minha própria família. Diziam que era de Arnaldo Jabor, mas terminaram dizendo que não era. Mas a mensagem finalmente dizia que como é que, tá certo? As pessoas estão sofridas, sem dinheiro, sem nada, e vai chegar carnaval aí, vão gastar o que não tem e se manter naquela patamar totalmente de coisas irregulares para o ser, sendo espiritualmente, então, meu Deus. Aí uma das pessoas, duas, não, mas é o único, o povo precisa relaxar e brincar e esquecer disso. E a gente? Que é isso? A gente relaxa lendo, a gente relaxa conversando, a gente relaxa ouvindo uma boa música,
A gente relaxa com atitudes de luz e não de desatino, de falta de respeito, de falta de moral. A gente não tem, várias pessoas que ali vão não tem nem o que comer. O país está numa época que os governantes gostam muito do carnaval, que por aquele tempo vai tirar a atenção do caos que a gente vive. A gente não pode incentivar, na minha maneira de ver, tá certo? De pensar, a falta de moral. Então ele fala aqui, os apelos negativos do mundo em que vivemos ainda são muitos. Oi? Peraí, gente, um minutinho só. Ainda são muitos. Ainda experimentamos sentimentos pequenos e nos sujamos com as vibrações de baixa frequência. Como é que a gente se suja com vibração de baixa frequência? Para causar divisão aqui. Quem é que causa divisão? Quem está em desequilíbrio, com sentimentos de raiva, ódio, rancor, ciúme, prepotência. A gente tem que estar na faixa de amor, caridade, perdão, humildade, simplicidade. E se sentir que chegou um pensamento, uma vibração, não vamos absorver. Ao invés, vamos começar a fazer o que Jesus disse. Vamos exercitar a caridade, fazer uma oração, direcionar para onde está vindo aquela energia. Porque aí você talvez possa ajudar quem lançou. Olha a seleção. Você, em vez de dividir as pessoas, você talvez auxilie de uma maneira de amor a trazê-la para a luz. A gente tem muito instrumento nas mãos para tentar ajudar Jesus. Não importa errar, ainda somos aprendizes e seremos por longo período. O importante é termos a humildade de reconhecermos os nossos erros e retomarmos correndo para a senda da luz. A gente ainda é altamente imperfeito, inseguro, seja lá qual for o que cada individualidade tem. Cada um de nós tem um conjunto de necessidades e de sentimentos a melhorar, a curar, a modificar. Mas não importa. Saí, faz de conta, briguei com ele. Desculpa, não foi sentar de cabeça aqui, não vou fazer de novo não. Fiz alguma coisa errada. E não pensem, viu? Por favor, que é só quando sai da boca para fora, não. Não. A gente erra só no pensamento. O pensamento é o quê? Energia. Não é isso? Se a gente lança um pensamento negativo, vai lá, se a fonte para onde a gente mandou faz uma oração, vai voltar para a gente o lixinho que a gente mandou para o outro. Então, o pensamento tem força. Pensamento é energia forte e pura. Então não é só a atitude, o falar, tem o pensar para a gente também sair selecionando. Precisamos ter amor próprio, desprovido de orgulho. Só assim amaremos incondicionalmente. Se eu me lembro uma vez, eu acho que ainda vai dar tempo, eu tenho uma amiga que eu digo que é minha mentora espiritual, e veja a minha pequenez. Desde que eu era pequena, meu cabelo muito grande. E eu não chamei com esse cabelo e para cortar era dificuldade, minha mãe tinha que correr atrás de mim. Foi ficando mais velho, o cabelo sempre maior. E só cortava com uma menina. E nunca cortei muito grande, quase as mesmas coisas. Eu fui no início, uns 10 anos atrás, eu fui com essa minha amiga no cabeleireiro. E assim, a moça que me conhece há mais de 10 anos, cortou meu cabelo bem curtinho aqui. Minha gente, vocês viram uma mulher, eu tenho 59 anos, feita agora sexta-feira, há uns 10 anos atrás pelo menos, chorando feito uma criança, porque tinha cortado o cabelo daquele jeito. E ela, minha amiga, fazia: Ana Cristina, para com isso, para. E eu não conseguia parar. Repara a pequenez.
Quando eu entrei dentro do carro, ela disse, me leve, porque ela não era daquela de João Pessoa, ela disse, me leve para a rodoviária. Eu, hã? Foi tratamento de choque, eu caí em mim da besteira que eu estava fazendo. Como é que eu, sua amiga, lhe digo algo e você não escuta? Eu ainda sei, vamos dizer assim, eu já sei amar? Não, mas ela está me ensinando direitinho. Ainda hoje. Não era orgulho, mas assim, há uma atitude infantil que eu tomei. Eu não escutei uma pessoa madura do meu lado. Todos nós temos defeitos, né? Precisamos ter amor próprio, desprovido de orgulho. Só assim amaremos incondicionalmente. Eu falei isso porque é uma das pessoas que eu acho que sabe amar incondicionalmente. E a gente ainda está, pelo menos eu, no jardim da infância, para não dizer no maternal, do aprendizado do amor. Nossos semelhantes, e formaremos uma grande corrente de elos, harmonicamente unidos, em nome do amor divino. E agora, antes de terminar, né, eu trouxe para vocês uma carta de Albert Einstein. Vocês conhecem, que é da famosa equação E igual a MC2, né? Energia é igual a massa vezes aceleração ao quadrado. Todo mundo aqui, quando vai para a escola, né, conhece essa fórmula. E ele escreveu essa carta para a filha dele. E como diz que não vim trazer a paz, a divisão, através das parábolas, Jesus falou no início, desse, que a gente falou aqui, na época que a gente começou agora à tarde, a gente vai verificar, tá certo, que a potencialidade do amor hoje não vai trazer raiva, ódio e intriga. A gente vai sim pegar essas pessoas que ainda não compreendem, que ainda não sabem o que é amor, que não estão nem no maternal, nem no jardim da infância, do aprendizado do amor incondicional, e tentar auxiliá-las a aprender a amar, para que a gente possa acelerar, como Jesus disse, né, esse processo evolutivo individual de cada um. Então, o que é que ele fala? A carta foi o amor. Quando propus a teoria da relatividade, muito poucos me entenderam. E o que eu vou agora revelar a você, para que transmita à humanidade, também chocará o mundo com sua incompreensão e preconceitos. Veja, Einstein em 1956, mais ou menos, que ele deve ter desencarnado por aí. Ou seja, quase 2.000 anos depois que Jesus veio ensinar a mesma coisa, que era o amor. E ele ainda diz, né? Gerará, chocará o mundo, com incompreensões e preconceitos. Peço ainda que guarde todo o tempo necessário, anos, décadas, até que a sociedade tenha avançado o suficiente para aceitar o que explicarei em seguida para você. Há uma força extremamente poderosa para a qual a ciência até agora não encontrou uma explicação formal. É uma força que inclui e governa todas as outras, existindo por trás de qualquer fenômeno que opere no universo e que ainda não foi identificada por nós. Essa força universal é o amor. Quando os cientistas estavam procurando uma teoria unificada do universo, esqueceram a mais invisível e poderosa de todas as forças. O amor é luz, dado, que ilumina aquele que dá e o que recebe. O amor é gravidade, porque faz com que as pessoas se sintam atraídas umas pelas outras. O amor é potência, pois multiplica o que melhor temos, permitindo assim que a humanidade não se extinga em seu egoísmo cego. O amor revela e desvela. Por amor, vivemos
e morremos. O amor é Deus e Deus é amor. Esta força tudo explica e dá sentido à vida. Esta é a variável que temos ignorado por muito tempo. Talvez porque o amor provoca medo, sendo o único poder no universo que o homem ainda não aprendeu a dirigir a seu favor. Quantas vezes a gente não está acostumado a ser tratado com carinho e que fica, será que vai, será que não é? E a gente tem que aprender a receber também amor. Para dar visibilidade ao amor, eu fiz uma substituição simples na minha equação mais famosa. Se em vez de E igual a MC2, aceitarmos que a energia para curar o mundo pode ser obtida através do amor multiplicado pela velocidade da luz ao quadrado. Veja só o que ele fez. Ele pegou, definiu que a energia de cura era igual ao amor vezes a velocidade da luz ao quadrado. Chegaremos à conclusão de que o amor é a força mais poderosa que existe, porque não tem limites. Após o fracasso da humanidade, no uso e controle das outras forças do universo, que se voltaram contra nós, é urgente que nos alimentemos de outro tipo de energia. Se queremos que a nossa espécie sobreviva, se quisermos encontrar sentido na vida, se quisermos salvar o mundo e todos os seres sensíveis que nele habitam, o amor é a única e a resposta última. Talvez ainda não estejamos preparados para fabricar uma bomba de amor. Repara, fabricar uma bomba de amor, uma criação suficientemente poderosa para destruir todo o ódio, egoísmo e ganância que assolam o planeta. No entanto, cada indivíduo carrega dentro de si um pequeno, mas poderoso gerador de amor, cuja energia aguarda ser liberada. Ou seja, vamos aprender a amar incondicionalmente. Nós produzimos energia de amor, nós produzimos energia de cura, nós transformamos, armazenamos e podemos distribuir. E se cada um juntar com a energia de amor do outro, vários geradorzinhos pequenininhos, essa bomba de amor existirá. Porque serão vários geradores espalhados por todo o planeta, gerando unicamente amor, que irá, como um fósforo que acende e ilumina qualquer ambiente escuro, irá iluminar e as trevas e a escuridão irá desaparecer. Quando aprendermos a dar e receber esta energia universal, Lierce, que era a filha dele, querida, provaremos que o amor tudo vence, tudo transcende e tudo pode, porque o amor é a quintessência da vida. A gente foi feito para amar. Lamento profundamente não ter sido capaz de expressar mais cedo o que vai dentro do meu coração, que toda a minha vida tem batido silenciosamente por você. Talvez seja tarde demais para pedir desculpa, mas como o tempo é relativo, preciso dizer que te amo e que, graças a você, obtive a última resposta. Seu pai, Albert Einstein. Então, era um cientista. Ele sabia o que era energia. Como ele também, quando era pequeno, o Einstein, ele, na escola, ele questionou um professor, porque o professor dizia que a escuridão existia. E ele se levantou com 7 anos e disse, não existe escuridão, existe a falta de luz. Não existe calor, não existe frio, ele disse. Não, existe a falta de calor. E no fim ele termina, o professor, dizendo que não existe amor. E ele mostra que existe sim. Que existe o quê? A falta de Deus no coração.
Então, assim, ele mostrou ao professor que tudo que precisava era enxergar pelo lado do amor, desde os 7 anos de idade. Então, quantos anos a gente tem cada um até agora? Quantos e quanto tempo Deus bate a nossa porta? Ele falou com parábolas para que houvesse a aceleração do crescimento para aquelas mentes daquela época. Nós já estamos aqui, 2018 anos depois. O que nós estamos fazendo, o que nós faremos, o que nós podemos fazer para acelerar esse crescimento, esse entendimento, esse pôr em prática o aprendizado do amor incondicional. É doce, é meigo. Quando a gente sente o afago do plano espiritual, de quem a gente ama, que nos acompanha, que está conosco, aquelas energias sublimes, sutis, tranquilizadoras, vamos nos colocar na posição de absorção, de conhecimento, para fortalecer nossa mente com coragem e fé, abrandando o nosso coração com muita luz, harmonia, preenchendo de amor, para que a gente possa estar mais próximo da percepção da luz, das orientações de cada um de nós, dos seus mentores, dos seus amigos espirituais. Que nós possamos, nesta época de divisão daquelas mentes que existem fora, que ainda não tem essa consciência, plantar através da luz e do amor a melhoria do nosso planeta, a melhoria dos nossos entornos, a melhoria de nós mesmos, fixando por cada local que a gente passar amor, paz, serenidade, mostrando por onde a gente passar nos caminhos dessa nossa vida que sim, existe sim a possibilidade de crescer, existe sim a possibilidade de mudar, existe sim a possibilidade de estarmos mais próximos de Jesus, para que Ele, através dos seus anjos, carregue-nos no seu colo nas horas difíceis, nos dando o suporte necessário para vencermos individualmente cada um as nossas batalhas desta encarnação. Para que as nossas batalhas individuais não se tornem divisão com amigos, com parentes, pelos nossos problemas, pelas nossas dificuldades. Vamos trazer para junto de nós a compreensão, a simplicidade, a humildade. Vamos, por onde passar, gerar cada dia mais amor, amor e amor. Porque é o único meio, a única maneira da gente curar, além de nós mesmos, ser um participante ativo e auxiliar tantos corações feridos, machucados, sem esperança, com dor, plantando neles a possibilidade de uma vida melhor, através do amor, da sua consciência, da sua mudança. Ensinar as pessoas por onde a gente passar a semear sementes de luz, a fazer com que esses terrenos dessas pessoas sejam férteis, regar essas terras áridas, para que essa luz se implante e o amor se implante cada vez mais por onde a gente passar, hoje e sempre. Agradecemos a Ana Cristina esse estímulo, essa exposição estimulante que foi feita na tarde de hoje. O Seleca agradece com toda a intensidade. E com certeza teremos outras oportunidades de ter aqui para cada vez mais reforçar esse estímulo que tanto precisamos
caminho é exatamente esse. Ele não é complicado. A gente complica o caminho. O caminho é simples. O amor não é complicado. A gente complica. E muitas vezes a gente vai buscar e esquece de levar. Quando a gente leva o amor, se torna bem mais fácil encontrar. Muitas vezes a gente só quer achar, buscar, encontrar e esquece de levar inicialmente. E quando a gente faz isso, então há toda uma transformação, um processo que começa em nós. Vamos agora concluir, agradecer todo este gesto de amor desta equipe espiritual que ajudou na tarde e noite de hoje. Esta busca também do amor, trazendo amor para todos nós, desde da espiritualidade que participou e acompanhou a reunião, este público misto que sempre temos numa reunião espírita, encarnados e desencarnados. E no gesto de amor vamos vibrar pelo nosso país, o nosso estado, o nosso município, capital, a nossa instituição, o SELEC. E como eu disse no começo, no gesto de amor também, este amor que foi falado na tarde e noite de hoje, por Fernando Costa de Araújo, nosso irmão que desencarnou, e precisamos vibrar para que ele capte toda essa sensação de amor, toda essa sensação de luz, e que essa sensação de luz ilumine esta jornada que ele está reiniciando agora no plano espiritual. Então vamos elevar o pensamento a Deus. Lembramos que o passe hoje é coletivo. Os passistas materiais já estão posicionados e os passistas espirituais também em plena atividade junto a cada um de acordo com a necessidade de cada um. Então elevemos o pensamento a Deus. Deus nosso Pai misericordioso, Jesus nosso Divino Mestre, Fabiano de Cristo, mentor desta casa, a equipe espiritual responsável pela reunião pública, a equipe espiritual responsável pelo passe. Agradecemos, Senhor, por esta tarde tão linda, por esses ensinamentos profundos. Te agradecemos e te pedimos que as nossas reflexões não fiquem simplesmente aqui. Que encontremos energias interiores para conservá-las, aprofundar ainda mais estas reflexões, buscar entender cada vez mais o amor, compreender cada vez mais o amor e praticar de forma equilibrada e consciente, sempre caminhando na tua direção. Te agradecemos por esta tarde tão bela que recebemos hoje. Muita paz para todos.